O Voyage chegou ao Brasil em 1981 e reforçou a família BX, se tornou um grande sucesso de vendas. Hoje é dia de falar de um GLS 83, a versão topo de linha que trazia alguns diferenciais, e uma coisa que eu gostei muito desse carro é essa tonalidade azul búzios. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Voyage aqui na garagem. Eu comentei aqui na cabeça do vídeo, família BX, sem dúvida foi um grande avanço para a Volkswagen, né? Quando a gente analisa a história da Volkswagen aqui no Brasil, mundialmente também, mas aqui eu sempre falo de Passat, uma das minhas paixões, né? O Passat chegou em 74, era o primeiro o Volkswagen com motor refrigerado a água no país, a Volkswagen vendia a ideia de que o refrigerado a ar era excelente e a água ruim, por conta da concorrência, e daí teve que mudar seus conceitos. Aqui, quando o Voyage chegou, quando o Gol chegou primeiramente em 1980, usava o motor boxer a ar. A gente falou de Gol Copa aqui, Gol Copa é sensacional, um carro muito bom de guiar. Mas na sequência, é claro, veio o motor MD e a necessidade de algo mais moderno, que a concorrência também estava mudando. Mas uma coisa interessante para falar é que essa mudança toda da família BX, a família BX cresceu. Então tivemos o Gol, em 81 já chegou o restante da família. Então a gente teve primeiro Voyage, depois Paraty, Saveiro, ou seja, a coisa foi crescendo, a família foi crescendo e junto com essa família crescendo, novos consumidores e alguns consumidores antigos. Até, eu falei do caso do meu pai que teve Voyage, né? Logicamente ele teve Passat e falou, pô, eu vou comprar um Voyage agora para ver qual é desse carro, que é diferente do Passat. Você lê em matérias de época, sempre tem uns comentários nesse sentido. Mas o Voyage então chegou em 81, passou a ocupar um espaço nesse mercado. É um carro que tinha diferenciais bem interessantes, até para fazer o roteiro dessa matéria tinha uns comparativos, né? A Quatro Rodas fez um com o Fiat Odi, e eles falavam do Fiat Odi que ele custava mais caro, né? O Voyage GLS completo custava mais barato do que o Fiat Odi. Então, interessante esses comparativos, esse contexto de época que é sempre legal falar. E essa primeira fase do Voyage, particularmente, eu gosto bastante, porque podemos dizer que é, digamos assim, a fase mais clássica do Voyage e, logicamente, também é uma fase onde o carro se estabeleceu, né, como uma referência de venda e tudo mais. E eu já falei aqui também, meu pai teve um LS84, então sempre traz umas memórias legais assim de infância e tal. Começando por aqui, bom, esteticamente falando, né, começando por aqui, essa cor azul búzios, eu falei na cabeça do vídeo, realmente é uma cor bem bonita, é uma cor que chama atenção, que a gente via muito branco na época, o de casa que era champanhe, uma cor que vendeu bastante também, mas esse azul, uma cor diferenciada realmente, principalmente por ser um GLS dessa cor azul. E começando aqui pela dianteira, acho que uma das coisas de maior personalidade da família BX dessa época era a dianteira. Eu gostava muito, cara, porque a gente tem esse conjunto óptico arredondado, né? Depois de 87 ficou quadradão, a gente viu no CL, mas esse é um quadrado meio arredondado, né? Por isso que eu sempre achei legal isso. Esse para-choque mais fininho, com a lâmina de metal, que dá um charme todo especial, e claro, 1.6 na grade, porque antes disso era 1.5, daí houve essa mudança para 1.6 e eles tinham que mostrar exatamente que o carro estava usando um novo motor com uma litragem um pouquinho maior. Seguindo por aqui, outra coisa que eu já elogiei no canal, em Passat, enfim, em outros modelos, que é justamente esse jogo de rodas. Cara, essas rodas são muito bonitas. E eu já vi até a largada para 14, ficou legal, cara. O pessoal geralmente faz umas coisas enormes, né? Mas essa roda é 13, né? Originalmente essa aqui é original 13, mas é uma roda bonita, e eu falei em outras matérias que ela combina tanto com a família BX quanto com Passat. É interessante isso aí. Outro detalhe que eu gosto também desses carros da época, e falando especificamente do GLS, a gente tem aqui os detalhes prateados, né, acompanhando, né, o desenho dos vidros, né, esses frisos todos prateados, inclusive no vidro traseiro. Aliás, vidro traseiro aqui a gente tem também o desembaçador. O desembaçador que era um negócio, não que seja raro, mas é difícil de ver, né? Na verdade era opcional, tinha vários opcionais de uma coisa, de outra, enfim, é bem curioso. E fechando aqui na parte traseira, outra coisa que eu gosto desse carro, que também é o conjunto óptico muito bem acertado, né? O conjunto de desenho desse carro, a dinâmica dele de design eu acho sensacional, porque marcou a época, né? E fechando, logicamente, também esse para-choque fininho com
a faixa de metal, que eu acho que complementa tudo isso. Como a gente sabe, depois mudou, veio aquele mais envolvente, mas esses primeiros eles são clássicos justamente por conta disso. Muito bem, falando da parte interna, olha só, agora detalhe, vai para o vídeo de barulhos, né, cara? Sem dúvida, né? Uma coisa interessantíssima desse carro é o acabamento, cara. Olha só que legal. Bom, o primeiro estado geral desse carro tá novíssimo. E o acabamento, inclusive na época, você lê na 4 rodas, banco recaro era opcional. Não é o caso desse, mas o banco recaro era opcional. Até ar-condicionado os caras podiam ter. Incrível, né? Muito interessante o fato de ser um Passat topo de linha. E o que eu sempre comento aqui de acabamento, cara, olha o acabamento da porta. Você pega um topo de linha hoje da Volkswagen ou qualquer outra marca, que da Volkswagen a gente pegou o Highline recentemente, cara, não tem nenhuma sutileza desse tipo. Mas o estado geral é realmente fantástico. E o proprietário estava me falando que ele gosta desse carro, ele comprou por conta da avó dele, que teve 2 Passat. E toda vez que eu entro num BX desse, eu lembro, especificamente num Voyage, claro, que teve em casa, eu lembro muito desse painel. E justamente esse carro é álcool ainda, cara, perfeito. Isso aqui era demais, cara, esquentar de manhã, né? Laranjinha, aquele frio. Na época fazia frio no interior, uma época do ano, né? Agora as coisas mudaram. Além do calor, mas na época de frio fazia frio. Mas o que é interessante desse painel e da versão GLS, bom, primeiro esse volante clássico de 2 raios. Isso aqui, eu falei que eu desenhava no pratinho, né, quando era criança, isso aqui era moleza desenhar, né? Esse era fácil. E o do Gol GT também, 4 bolas. Mas olha que interessante que a gente tem aqui. Um injetor ali, temos o desembaçador traseiro. Aqui o painel, isso diferenciava muito a versão GLS de outras versões. Relógio, tem econômetro, tem contagiros, olha só, e as luzes espia também. Mas esse tipo de acessórios aqui, né, digamos, mostrava que era um painel muito completo, que a gente já andou em carro aqui que não tinha nem metade desses instrumentos, né? Tinha o marcador de combustível, velocímetro e as luzes espia. Então a versão GLS trazia esse diferencial também. Ventilação, aqui um rádio, olha só que legal esse rádio Volkswagen. O do meu pai era rádio São Francisco, que tinha Voyage, e aqui câmbio de 4 marchas. Na reportagem eles falavam, né? Uma das vantagens do Escort, num outro comparativo, era o câmbio de 5 marchas opcional. Voyage aqui, 4 marchas. Mas olha que legal o console, o estado geral do carro realmente muito bom. E aqui, meus amigos, o motor de 1,6 litro com 81 cavalos. Belo motor e, como a gente sabe, esses motores MD escreveram uma história fantástica na Volkswagen e não só na família BX, como também no Passat. Olha só que interessante. Estado geral desse Voyage e o porta-malas, né? Eu lembro, puto, em casa a gente fazia viajava pelo interior, né? Ia para Piraju muitas vezes também, que meu pai fazia obra lá. E olha que interessante, esse porta-mala cabia muita mala. Eu lembro disso aqui cheio de malas, cabia bastante coisa. E uma coisa interessante dessa versão GLS, mais completinha, olha o acabamento do porta-malas como é diferenciado. Parece que é só um carpete, mas isso aqui era algo bem diferente de outras versões. Muito bem. E vamos de Voyage GLS. Cara, muito interessante você dirigir o carro que você andou quando era criança. Eu sempre falo isso aqui e, lógico, acabo tendo muita oportunidade de andar, né? Coisas que eu andei quando era criança. Mas é bacana porque você consegue meio que reviver muita coisa, sabe? Muita lembrança. Lembrar também de momentos bem específicos. É um negócio interessantíssimo, cara. Eu aconselho quem tiver a oportunidade de andar, né? O carro que você andou quando era criança. E o Voyage, ele tem uma história muito bacana, porque ele chegou no Brasil até em algum momento teve gente que chegou a falar, pô, mas vai sair agora com a linha BX com motor a água, vai sair o Passat vai sair de linha, né? Será que a Volkswagen vai tirar o Passat de linha? Na verdade, não, né? O Passat continuou, como a gente sabe, até 88 e ele seguiu aí o seu caminho de sucesso também.
falamos do Village, né, que foi meio que um renascimento comercial, né, do Passat, mas mesmo com o Voyage, o Passat continuou aí alegrando as pessoas e continuou como uma opção. Mas o Voyage, eu acho ele bem legal, porque ele é um carro que surgiu num momento bastante propício. Você pensar 81, 80 saiu o Gol BX com o motor Boxer ar, ou seja, que era um motor, o 1600 é legal, o 1300 eu preciso guiar ainda para poder dar o meu parecer técnico, né? Mas o 1600, o Gol Copa que a gente andou no canal, eu achei bem legal. Inclusive o Boxer 1.6 no Gol, eu achei a aplicação muito melhor do que no Fusca. Muito interessante, né? Não, ele tem um desempenho bacana, eu gostei particularmente. E logicamente, chegando uma linha nova, olha a buzina, chegando uma linha nova de produtos, a Volkswagen precisava, crescendo, né, melhor dizendo, a família BX, eles precisavam criar algo novo, né? Dessa forma, temos o motor MD que entra em cena para abastecer os dois, tanto o Voyage quanto o Passat. Então o MD entra em cena e realmente ele é um motor que se mostra muito competitivo para a Volkswagen. A Volkswagen conseguia na época chegar a valores competitivos em relação à concorrência. Eu citei, né, o caso do Odi, que era mais caro, né, em relação ao Voyage, e ao mesmo tempo eles conseguiam, olha lá o desempenho, eles conseguiam criar um carro que tivesse bons números de economia, bons números de desempenho para os padrões da época e coisas do gênero. Então o Passat realmente, o Voyage, né, ele chegou num momento muito propício e conseguiu aí o seu lugar ao sol, assim como a sua família toda, né? Paraty, Saveiro e Gol. Mas o que eu acho bacana de Voyage é que nos anos 80 ele vendeu muito. Eu lembro quando eu era criança, além do Voyage que tinha em casa, que era um LS84, e meu pai comprou esse carro em 85. Ou seja, ele era seminovo, ele era novinho, tem até cheiro de novo ainda do carro, eu lembro. E amigos de escola, eu lembro que a minha irmã tinha uma amiga de escola, Mariana, a Mariana Catanzaro ela chamava, e o pai dela tinha um Voyage LS branco, cara, eu lembro até hoje disso. Voyage LS branco, se alguém aí conhecer, comenta aí, envia esse vídeo. Eu lembro dos carros dos pais dos amigos, é muito engraçado esse negócio de gostar de carro. Então foi um carro que vendeu bastante, cara. Bom, na questão técnica, uma coisa que foi bem acertada para a ideia da época foi o desempenho. Esse carro chegava a 155, que para 1983, cara, era um número bacana de velocidade máxima, né? Sempre tem que ver o padrão de época. E a dirigibilidade é muito boa desses carros, né? Visualização completa do painel. Lembranças que eu tenho de infância, de esquentar o carro de manhã, cara. E esse carro é álcool ainda, cara. Uma delícia completa. E fantástico, né? A dirigibilidade do carro é muito boa. E esse carro tá muito novo. Até o proprietário falou, eu acho que ele tem 31 mil quilômetros originais. Ele falou, porque o carro está muito íntegro para dirigir. E esse tipo de coisa, com mais quilometragem, muda alguma coisinha ou outra, né, na dirigibilidade, né? Mas não é o caso aqui, ou seja, esse carro está excelente para guiar, bem redondinho, aqueles barulhos normais, né, de estrutura, mas legal, viu? Realmente um belo conjunto quando a gente pensa num carro com pouco mais de 40 anos, cara, fantástico. Dirigibilidade muito boa, realmente. Vou até dar mais uma voltinha aqui, porque, ó, que maravilha. A gente volta, né, à infância, isso que é legal sempre, né, das matérias
que eu falei, dirigir o carro que você andou na infância é muito legal por conta disso, né? Você consegue ter umas lembranças interessantes. E esse carro tem um câmbio de 4 velocidades, que era um ponto sempre criticado pelas revistas, que é o 3 mais uma, né? Que, digamos assim, que era o câmbio, a quarta marcha era uma marcha mais longa. Então ele tinha essa característica que gritava um pouquinho numa rotação mais elevada. Mas era mais essa observação que era feita nas matérias de época. O restante, carro fantástico. E continua sendo muito legal, né? Pô, uma delícia dirigir esses carros por conta disso. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Nos falamos. Tchau, tchau. Olha que beleza. Desempenho muito bom.